acho que as pessoas viam que eu falava a verdade, que eu não escondia o jogo, que eu não fazia a média, que eu não fazia o jogo das gravadoras. Então, eu falava o que pensava. E assim, havia espaço para improvisos, né? Então, na MTV, nos 4 primeiros anos da MTV, eu podia fazer o que eu quisesse no ar. Mesmo, não havia a menor repressão, assim, era impressionante. Desde sempre, ele se aventura por multiformatos. Ele é músico, youtuber, podcaster, apresentador, radialista, não necessariamente nessa ordem. Ele é um dos gigantes da televisão brasileira e talvez o maior VJ que esse país já viu. Ele é Luiz Thunderbird. Do que a vida está, eu não quero crescer. Tanta volta que a vida dá, eu não quero crescer. Thunder, em primeiro lugar, muito obrigada por me atender, por fazer parte do meu canal. Obrigado, eu que agradeço o convite. Luiz Fernando Duarte, dentista formado, teve um consultório, mas abandonou tudo. Não abandonei tudo, abandonei a odontologia só. Mas, o nome permanece. Dr. Luiz Fernando Duarte, cirurgião dentista, permanece até hoje, né? Outro dia eu estava arrumando um armário e achei minha placa, com o número do meu CRO e tudo, eu achei cartãozinho. Foi divertido enquanto durou, assim, foi bom, era gostoso, é uma boa profissão. O problema é que ela exige muito, muito mesmo. Não dá para você fazer isso meio período. Eu queria trabalhar 6 horas por dia, o resto eu queria cuidar da minha banda. Então, chegou um momento que o conflito era muito grande, daí eu achei por bem tomar uma decisão. Foi difícil, muito difícil, na verdade, mas daí quando eu tomei a decisão foi completa, assim, eu nunca mais voltei. Depois de um tempo a grana meio que escassou, porque o rock nacional, se você não é um titã, as coisas não vão muito bem. Daí eu fui trabalhar como redator publicitário, tal, para ganhar uma grana, mas a decisão de abandonar a odontologia foi uma boa decisão. Eu acho que eu não estaria bem da cuca se tivesse permanecido na profissão. Bom, e aí, falou, né, que tomou essa decisão, resolveu sair da odontologia, mas como que tu te interessou por música? Tu lembra, assim, se teve algum episódio que virou uma chave, que tu sentiu assim, eu quero fazer isso? Eu acho que quando eu ia nos ensaios do meu pai, eu era muito criança, e ele me levava nos ensaios, ele tinha uma banda de música instrumental. Meus irmãos não queriam ir, meu irmão e minha irmã não iam. Eu queria ir, porque eu chegava lá e ficava de olho nos instrumentos, na bateria linda, e assim, o contrabaixo, que legal que é isso aqui. E daí, aos 6 anos, ele me deu um violão, e me colocou no professor para aprender a tocar. Daí, assim, eu não parei mais, eu acho. Nunca mais parei. Depois de um ano de violão, meu irmão estudava piano. Eu falei, agora eu quero estudar piano. Daí eu fui estudar piano. E daí eu ficava pulando do violão para o piano o tempo todo. Quando ficava chato o violão, começava aquela coisa de ficar estudando bona e solfejo, eu pulava para o piano. Quando eu terminava de fazer os primeiros livros de piano, eu ficava 3 horas tocando piano no conservatório. Nós não tínhamos piano em casa, então eu tinha que estudar no conservatório. Eu passava 3, 4 horas no conservatório. Quando eu ficava chato, eu voltava para o violão. E assim foi a vida. Então, essa tua característica de fazer de tudo um pouco foi desde sempre. É isso, exatamente. Quando fica chato, eu falo, depois eu volto. É que nem minhas bandas. Às vezes fica chato, eu falo, dá um tempo aí, pessoal, eu vou para uma outra banda ali, eu já volto, tá? Não fiquem bravos comigo, não, ninguém fica bravo. Eles sabem que eu volto. É que nem o violão. Bom, aliás, é aquele violão sim. Ali, ó. É aquele. Capaz. É o meu primeiro violão de 1965, desculpe. É um de Giorgio, 1965, que eu tenho até hoje, por sinal. Mas ele rola ainda? Ele sai ele rola, alguma coisa? Sai várias coisas. Bom, Thunder, e profissionalmente, né? Como que surgiu isso? Eu sei que teve o lance de uma banda para tentar tocar a tua banda na MTV, tu acabou virando VJ, acabou entrando na MTV, mas antes de chegar aí, assim, a formação disso e teu entendimento de que talvez pudesse ser um músico profissional, um profissional da música, como que foi? Quando eu ainda tinha o consultório, né, em 1985, a vida estava muito besta, assim, sabe? A vida estava chata. E daí os amigos falaram, por que você não monta uma banda de rock? Eu falei, porque, sei lá, eu nunca fiz isso. Então, experimente. E daí eu montei o Aerosol. O Aerosol durou alguns meses, assim, nós
Acho que fomos a primeira banda de psychobilly que eu conheço no Brasil, assim. Era um rockabilly bem louco, alucinado mesmo. A Aerosol era uma banda que se esforçava muito para ensaiar, inclusive. Ensaiava lá atrás da minha casa, assim, com um amplificador, onde ligava voz, guitarra e baixo. E a bateria era uma caixa apoiada numa caixa de cerveja com um chimbal, só isso. E o guitarrista era muito bom. O Danny Rotten era a excelência da banda, assim. Eu estava procurando me entender com um contrabaixo horrível, que era um baixo tonante, bem horrível, com escala de guitarra que não podia usar corda amiga, ela saía do braço, assim, era uma coisa horrorosa, mas ali eu falei, nossa, isso é muito divertido, que legal que é isso. Eu ainda fiquei mais 2 anos no consultório, depois do Aerosol, o Aerosol acabou rápido, como todo Aerosol. Eu montei uma banda cabeça, que era os Neocínicos, que era uma banda assim mais cabeçuda, assim. Eu pegava eu musicava uns poemas do Paulo Leminski, sabe, essas coisas assim. Eu estava numa fase muito pós-punk, assim, então eu queria fazer música cabeça. Até que, de repente, o próprio Neocínicos ficou meio chato, assim, daí eu montei os Devotos. Aí foi uma atrás da outra, assim. A decisão de fechar o consultório é porque eu já estava muito dentro dos Devotos. Eu já tinha tocado na TV. Eu achei que ia dar certo mesmo, entendeu? Eu achei que a coisa ia acontecer, porque eu me dedicava integralmente daí à banda. Quando eu fechei o consultório, eu só fazia o lance da banda. E foi assim um mergulho absoluto, assim. Eu cuidava da banda o tempo todo, assim. Foi muito legal. A gente tocou em todos os lugares possíveis em São Paulo. Daí a gente começou a fazer programas de televisão e daí começou a ficar conhecido, começou a fazer os festivais, fazer os primeiros shows fora. A gente foi tocar em Brusque, porque tinha o jornal da Cláudia Bia, o Crônica Corrente, ela levou a gente para lá e daí eu falei, putz, isso aqui é muito legal, cara. E daí o mergulho foi total. Aí, inclusive, foi isso que me levou para a MTV, né? Porque foi uma apresentação da banda num programa do Tadeu Django, TV da Tribo. Os Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Quem é que fala aqui? É o Bonitão? Grande Bonitão, grande cavanhaque. Grande cavanhaque. Qual é seu nome, meu filho? Luiz Thunderbird. Por que não cai o meu canudo? Quando você vai ao Presbebaiba, estou tesudo. Você se abre, eu entro tudo. Ele se destacou e ele colocou a gente como uma banda do ano. E os caras que faziam a TV da Tribo eram os caras que estavam montando a MTV. Só eu não sabia disso. E daí eles queriam saber se esse cara aqui era de verdade. Eles começaram a ir nos shows dos Devotos, no Espaço Retrô e tal. Mas eles não falavam que eles estavam lá, eles só iam ver se era verdade. E para azar deles, era. E daí... Quando chegou a época do concurso, digamos, né, de escolher os VJs, eles me chamaram para fazer os testes, eu não fui. Eu não fiz nenhum teste. Mas eles já tinham decidido que eu seria VJ. Eu só não estava sabendo disso. E daí eu fui pego numa cilada mesmo, uma arapuca, onde me pediram para ir até a MTV para falar da minha banda. Eu fui falar da banda na frente da câmera, eles falaram, realmente, entra naquela sala e assine aquele papel. E assim começou a minha vida como VJ da MTV. Tu leu o contrato? Não, imagina, para quê? Jura? Eu não sou advogado, não adianta nada ler o contrato. Era só para parecer que tá lendo, né? Geralmente é assim. Não, eu só vi onde era para assinar e assinei. Tipo o Little Richard mesmo, né? O Little Richard conta isso. No Hey Hey Rock and Roll, aquele grande filme do Chuck Berry, produzido pelo Pete Richards, tem ali uma série de entrevistas, Bo Diddley e tal, e tem inclusive o Bo Diddley com o Chuck Berry e o Little Richard. E o Little Richard conta essa história. Quando falaram para ele assim, então, isso aqui é um contrato, assine aqui. Ele falou assim, eu não quis saber de nada, eu só quis assinar e entrar para o estúdio. E foi o que eu fiz, Ainda bem que deu certo, assim, porque foi uma mudança radical na minha vida. Assim. Viver de música passou a ser viver com a banda e viver com a TV, falando de música. Porque além de produzir, então, conteúdo, produzir a música, fazer a música, enfim, que é o produto, né? Você ainda estava reverberando isso, falando de outras bandas, outras músicas, né? Outros artistas. Eu ainda tive a sorte, né? Porque eles escolheram muito bem os programas que me deram. O mais preferido era o lado B, né? E o lado B, eu podia falar das bandas que eu gostava. Então, isso era muito bom para mim.
Então, assim, eram poucos clipes, mas tinha clipes de bandas que eu adorava. E assim, nossa, eu estou apresentando um clipe do William Sex Fiend. E assim, olha o Cramps aqui, cara, no meu programa, que legal. E assim, eram ídolos, né? E isso era muito prazer, assim, era muita alegria fazer um negócio desse. Como é que tu fazia para te informar naquela época? Porque, né, a gente hoje, quem está assistindo aqui a entrevista, às vezes não tem noção, né, de que não é assim, né? Hoje tu dá um Google, tu sai falando qualquer coisa, né? E eu imagino que tinha que ter muito conhecimento, né? Como é que tu te informava? Bom, eu tinha o meu conhecimento pessoal, porque eu era muito interessado em música, sempre fui desde criança. Então, eu tinha a minha bagagem pessoal. Mas, assim, na MTV, a gente tinha os produtores, que eram encarregados de comprar revistas importadas, que acabavam de chegar na banca. Você comprava a revista, pegava as matérias das bandas e dos artistas para fazer conteúdo para a gente apresentar na TV. Então, assim, eram pilhas de revistas, não tinham muitas também, né? Não eram tantas assim, 5, 6 por mês, era pouco. Mesmo assim, a gente tinha que extrair material dessas revistas para produzir conteúdo para apresentar um clipe, sei lá, da Madonna, por exemplo. Então, assim, a gente precisava de novidades. Mesmo assim, essas novidades demoravam para chegar, às vezes uma semana, às vezes um pouco mais. Mas a gente tinha esse recurso de traduzir matérias de artigos importados de jornais e revistas para ter acesso a esse material. Mas, assim, o meu interesse pessoal sempre foi musical. Então, eu acho que eu já tinha alguma coisa ali para dizer, e muita opinião. Então, assim, eu não poupava ninguém. Tanto que perdi um programa por causa disso, né? O Top 10 Estados Unidos. Eu acho que eu fiz, sei lá, 2 anos de programa até a hora que as gravadoras começaram a reclamar da MTV porque eu estava arruinando o negócio, porque eu surrava alguns artistas que eu considerava horríveis, e eu falava, eu acho isso horrível. Se você quiser ouvir e assistir, faça isso. Eu vou ali e já volto. Então, assim, isso começou a pegar um pouco mal assim, com a indústria, e eles falaram, pô, fala para o Thunder maneirar. E ao me pedirem isso, eu falei, eu acho que eu não consigo maneirar. Eu era muito jovem e inconsequente. Então, eu falei, não vou conseguir. Eles falaram, então você vai perder o programa. Eu falei assim, ótimo, porque puta, realmente era um horror fazer esse programa. Apresentar os irmãos Nelson, o heavy metal farofa sempre me incomodou muito, muito, muito. Era uma coisa insuportável e eu não poupava elogios. Hoje tu seria mais ponderado? Sim, eu acho que sim. Eu conseguiria entender que não é uma música para mim, tem gente que gosta. E assim, querendo ou não, o Warrant era uma banda competente para o que se propunha, né? Mas eu não ouvi o Warrant. E assim, era horrível falar do Warrant. Eu queria falar, sei lá, dos Cramps. Então, assim, quando eu falava do Warrant, eu falava assim, nossa, 3 guitarras e 5 tubos de laque, né? Que coisa degradante. Hoje eu simplesmente falava assim, olha, tem um clipe novo do Warrant aí, você gosta? Assiste aí. Tipo isso, né? E falando dessa época da MTV, Thunder, o que tu acha que te fez te tornar tão popular? Tu acha que talvez até essa tua reverência, esse teu lance de falar real e de, bom, é isso mesmo, talvez isso tenha ajudado a te tornar assim tão popular e ao mesmo tempo tão querido, né, por tanta gente? Eu acho que as pessoas viam que eu falava a verdade, que eu não escondia o jogo, que eu não fazia a média, que eu não fazia o jogo das gravadoras. Então, eu falava o que pensava. E assim, havia espaço para improvisos, né? Então, na MTV, nos 4 primeiros anos da MTV, eu podia fazer o que eu quisesse no ar. Mesmo, não havia a menor repressão, assim, era impressionante, a ponto de criar programa do nada e falar, eu quero fazer um programa louco, e eles falavam assim, fique à vontade, pode fazer, os 121 minutos. Foi isso, assim, eu fui tendo ideias e propondo coisas que eu achei que eles nunca iam topar, e eles falavam, tudo bem, manda brasa, é isso. Aproveita, manda brasa. E foi o que eu fiz. Acho que as pessoas sacaram isso. E assim, eu sou um cara diferentão. Então as pessoas também falavam assim,
Esse cara é muito louco. Eu acho que simpatizavam comigo. E dessa época de MTV, tem alguma coisa da qual tu te arrepende? Me arrependo? Não, acho que dessa primeira fase, até janeiro de 94, talvez eu pudesse ter aproveitado melhor os espaços que me foram dados, mas assim, já em 93 as coisas estavam difíceis para mim, eu estava muito loucão, então eu desperdiçava muito tempo na loucura, talvez eu pudesse ter aproveitado melhor. Mas passou, Drogas? foi Drogas. então assim, pudesse ter aprendido mais, e proposto mais coisas, mas eu estava esgotado, assim, tinha horas que eu estava muito esgotado, assim, por causa do uso frenético de drogas. Era legal usar drogas, mas tinha um outro lado, né? Mas daí passou. Thunder, e aí tá, nessa primeira fase da MTV, depois teve um período na Globo, não sei se foi imediatamente após isso. Em janeiro de 94, né, a Globo, na verdade, no final de 93, a Globo já sabia que ia fazer a transmissão do Hollywood Rock, eles queriam que fizesse a transmissão, e me convidaram, o Boninho me convidou. E eu estava muito inclinado a aceitar, porque eu achava aquilo máximo, né? Pô, um VJ da MTV, aparecendo na Rede Globo, para apresentar o Hollywood Rock do lado do Maurício Kubrusli, que é um ídolo para mim. Achei ótima ideia. A MTV não. A MTV não queria que eu fosse. Tinha, acho que, uma inimizade muito grande. Tinha MTV, a Globo sempre teve. E assim, eu falei, mas pô, vocês estão perdendo uma oportunidade de colocar a MTV com 45 pontos de audiência na Rede Globo, porque era isso que deu. E eles falaram, não, se você for, fique por lá. Eu falei, putz, cara. Mas daí uma série de circunstâncias, e situações e ambientes que estão muito bem relatadas aqui no meu livro, Contos de Thunder, eu tomei a decisão de ir para a Globo. E daí, indo para a Globo, eles me ofereceram fazer um programa, um quadro no Fantástico, apresentar o Hollywood Rock e ter um programa de música na Rede Globo. Não era um programa qualquer de música, era um programa com música ao vivo, que na televisão não existia no Brasil. Foi o primeiro programa com música ao vivo. 94. Como é que chama o nome disso? Como é que chama o nome disso? Você, meu chapa, o primeiro que beijou, esse primeiro que beijou, você vai ter uma base do que é esse programa. É uma zona total, não é? Então, essas pessoas os músicos iam no Faustão e faziam playback, iam no Chacrinha e faziam playback, não tinha TV ao vivo. E daí, no meu programa ia ter 2 palcos. 2 palcos com 3 plateias. Era tipo um Jules Holland, assim, sabe? Onde os músicos podiam tocar de verdade. Não tinha playback. Eu achei isso muito foda. Era uma puta produção foda. Então, assim, eu consegui levar Chico Science e Nação Zumbi. Mas tinha a Roberta Miranda. Pois é, esse é o ponto. É que a Rede Globo é uma TV popular, e era muito popular. Então, ao mesmo tempo que o Brasil estava vendo os artistas super populares, eles iam acabar conhecendo Chico Science e Nação Zumbi e Raimundos. E eu achei que isso era perfeito para mim e para a música que eu acreditava. Então eu ia lá, era super simpático com a Roberta Miranda, agradecia, valeu, obrigado, até logo. E daí chamava com todo orgulho Chico Science e Nação Zumbi pela primeira vez na Rede Globo, Raimundos pela primeira vez na Rede Globo. E um monte de bandas de selos alternativos que foram tocar lá no meu programa. Little Quay and the Mad Birds foi tocar no meu programa, e ao lado dos Paralamas do Sucesso. Eu achava isso o máximo, eu achava isso muito legal. O problema é que dava 24, 26 pontos de audiência, e para a Rede Globo, num domingo à tarde ou num sábado à tarde, isso era pouco. O futebol chegou para tomar o meu espaço. E daí a Rede Globo não planejou, falou assim, foda-se, guarda o rapaz aí, o investimento é muito grande. Era uma coisa do seu programa. Como assim? Não, você está no Teatro Fênix. Quem trabalha aqui é a Xuxa, o Faustão e o Chico Anísio. E você? Então, assim, o ar-condicionado do seu programa custa $40 mil por mês. Eu, assim, nossa, eu acho que meu salário está pequeno, então eu queria aumento. Porque era uma coisa absurda, assim, era muito louco aquilo tudo. E daí o programa, a gente gravou 12 edições, 8 foram ao ar, e daí a coisa saiu fora. E daí eu fiquei numa geladeira muito confortável. Durante um tempo. E aí, depois disso? Eu passei um ano enlouquecendo, morando no Rio de Janeiro num hotel,
sem sair do quarto. Foi uma coisa muito louca, assim. Tava difícil para mim, foi muito conflitante, assim. Foi horrível, na verdade, esse período. Porque a Globo ficava me prometendo, não, agora você vai fazer a gente vai colocar você no video show. Assim, video show, cara? Você vai fazer um video show, um quadro musical no video show. Ah, tá bom. Aí passava 1 mês, 2, nada. Não, agora você vai fazer um programa de madrugada, que você vai vender uns discos. Sério, mano? Daí não rolava, daí, puta, meu, começou a ficar estranho, sabe? Eles não sabiam o que fazer contigo. Não sabia. Não tinha espaço. O lance estava difícil, assim. No final do ano, eu lembro que eu fiz até a propaganda da Pepsi, né? Que eu andei de dirigível e tal. Foi mó legal aquilo. Então eu estava muito em evidência ainda. Eu achei que ia acontecer. Quando veio o Hollywood Rock do ano seguinte, eu vi que eu não estava lá. Daí eu liguei pro Boninho e falei, Boninho, eu tô atrasado, o que aconteceu? Que hora que eu tenho que cair? Entendeu? Não vai rolar, entendeu? Daí pintou uma reaproximação com a MTV. Eu falei com o Tite, que era o dono, e ele falou, pô, tem um projeto bem louco aqui, se você quiser voltar, a gente faz esse projeto, que era o Contos de Thunder. E daí eu liguei pro Boninho e falei, cara, vocês não têm nada para mim e a MTV tá me chamando para fazer um lance muito louco. Ele falou, vai e faz. E foi o que eu fiz. Eu voltei para a MTV fazer Contos de Thunder, que foi o programa mais louco que eu já fiz em toda a minha história. Assim. É uma coisa muito alucinante. Assim. Durou 1 ano. Nada presta na televisão brasileira, meu amigo. É tudo lixo disfarçado. Só eu tenho autêntico lixo. Contos de Thunder. Porque era um programa que apresentava... Ele era apresentado às 11 horas da noite de sábado. Ninguém assistia TV nesse horário, a não ser que era muito louco pelo programa. Era um programa que era sobre um filme da pior produtora de filmes do mundo, a Troma Filmes, onde eu interagia com o filme no Chroma Key para mostrar os defeitos do filme. Daí a gente foi alucinando, daí começou a ter personagens no meu programa. Eu tinha 2 macacos, gorilas, uma prima porca com cabeça de porca, tinha um galo Roger, daí a gente sacrificava. Cara, teve um episódio que a gente gravava numa casa abandonada de uns amigos no Pacaembu, e tinha uma piscina. E a gente falou assim, vamos gravar na piscina. Mas a piscina estava abandonada, cheia de lixo, abandonada, cheia de água, mas abandonada. A ideia foi jogar gelo seco na piscina e fazer umas bolhas, umas fumaças e gravar ali, naquele ambiente. Quando a gente jogou, veio uns cadáveres de bichos para cima, assim. Cara, era nesse nível, entendeu? Era uma coisa muito louca, muito alucinante. Era exatamente o trash, né? Exatamente foi o primeiro passo do trash. Foi aí que eu conheci o Ivan Cardoso, né, o cineasta, que fazia o Terrir, e daí vieram os planos na minha cabeça de fazer o Contos de Thunder Nacional. Daí eu fui falar com o Zé do Caixão, fui lá no escritório dele, falei com o Ivan, falei com o cineasta Bombeiro de Brasília, falei com o Peter Baistorff, de Palmitos, Santa Catarina, que tinha a Canibal Filmes. Ele tinha mandado para mim o Monstro Legume do Espaço. Falei, cara, vamos colocar o Contos de Thunder Nacional, vai ser do caralho. Daí estava tudo certo, estava tudo perfeito. Eu achei que ia ser demais, ia ser um passo além do que tinha sido o Contos de Thunder com a Troma, mas só na minha cabeça, porque para a MTV eles já tinham ido. Até para a MTV aquilo foi demais, entendeu? A MTV já tinha um plano de virar uma TV mais comercial, mais palatável, mais de acordo com a audiência. E daí eu fui dispensado. Também estava difícil para mim. Quando eu saí de lá, fui trabalhar na Manchete, na TV Manchete, fazia um programa chamado Perdidos na Tarde. É um programa absolutamente popular, bizarro. É com muito prazer que eu e meu amigo Thunderbird estamos aqui hoje estreando o programa Perdidos na Tarde aqui na Rede Manchete de televisão. É um programa assim que vai ter entrevistas, vai ter reportagens, musicais, polias físicas e patafísicas. E depois, em 99, eu voltei para a MTV. E eu fiquei na MTV até 2005, eu acho. Daí fui trabalhar no marketing da MTV. E depois fui fazer internet, os meus primeiros programas na internet e no rádio. Eu só voltei para a MTV novamente pela 3ª vez em 2011, porque o mercado publicitário sentia falta da música na MTV. Lembra que nos anos 2000 a MTV tinha decretado a morte do videoclipe. E daí não tinha mais música na MTV, era muito escassa a música na MTV. Daí o próprio mercado publicitário sentia falta disso, porque o mercado publicitário cresceu
vendo a MTV com música. E daí passou a sentir falta disso. E falaram, vocês têm que retornar com a música porque o mercado está pedindo. Daí foi a retomada da música na MTV, foi aí que eu voltei. E aí tinham lá o China, que falava de música, a Gaia Passarelli, que falava de música, tinha o DDF, que falava de música. A MTV voltou a falar de música. E foi tão bacana quanto o início. Os 4 primeiros anos da MTV foram tão deliciosos quanto os 3 últimos. 2011, 12, 13, eu me diverti muito na MTV. Porque eu falava de música e eu entendi que dava para fazer a TV falando de música e eu participava dos programas de comédia, que eram os caras brilhantes, Marcela Diné, Dani Calabresa, Bento Ribeiro. Eu fazia o Furo MTV, era uma delícia. Mas eu também podia fazer o Classic MTV e fazer uns programas parecidos com o que eu estou fazendo agora no YouTube. O Music Thunder Vision fala de bandas e movimentos. Era o que eu fazia no Classic MTV. Era uma delícia, bicho. Eram programas excepcionais. Eu só fico meio mal porque esses programas não estão nem no YouTube para o pessoal assistir. Tem que resolver isso. O arquivo da MTV está todo guardado no prédio da Abril. E isso não está disponível no YouTube. Isso é terrível. Um dia vai ter que resolver isso, né? Aqui a gente fala muito sobre o fim da Ipanema, né? A gente tem muitas viúvas da Ipanema, então tem muito mais. Eu também sou, né? Me criei ouvindo a Ipanema e assistindo a MTV, então a gente é super viúvo, né? São um viúvo duplamente, assim, mas o que acontece, né? Na tua opinião, assim, por que a MTV acabou tendo que encerrar as atividades? Por que a Ipanema encerrou as atividades? Por que a gente tem tão pouco espaço hoje para a cultura em veículos de comunicação, né? E eu sei que tem a internet, mas na tua visão, assim, como que isso se dá? Acho que assim, eu acho que é o mercado, é o dinheiro, são os interesses, né? A Abril segurou a MTV enquanto deu lucro. Quando começou a dar algum prejuízo ou não rendeu o que precisava que rendesse, eles falaram, chega disso aí, eu não quero mais. Eu lembro de um dos donos chegar para mim e falar assim, cara, eu cansei daquilo, não me interessa mais, não quero mais. Tipo um brinquedo, assim, que você cansou do brinquedo e fala, vou devolver. E eles devolveram a MTV para a Viacom. A Abril não durou muito tempo, né? Depois a Abril faliu, abriu falência, então eles não tinham mais condições de segurar a MTV no ar, né? Só que a dissolução foi litigiosa, assim, sabe? Eles brigaram com a Viacom ficou putaça da vida e falaram assim, agora a gente não quer saber dessa MTV que vocês fizeram. Nós vamos enterrar essa MTV. Essas foram as palavras deles. Isso me foi dito por um grande diretor da MTV. Falaram, a Viacom mandou dizer que está pouco se lixando para tudo que a gente fez. E o que a gente fez não vai ser lembrado nessa nova MTV da Viacom. E realmente isso se constatou, né? Em vez de ter o VMB, eles faziam um programa que chama Miau, e assim, não fala mais de música. Os nossos arquivos não entram lá naquela MTV, os VJs não entram naquela MTV. Então, assim, foi uma briga mesmo, foi tipo assim, tô de mal, e assim, é quase infantil. Eu acho que o que aconteceu com a Ipanema foi parecido, né? Porque chega uma hora que o mercado fala assim, tá dando prejuízo, chega, fecha isso aí. Porque eu acho que a Ipanema, inclusive, chegou a migrar para a internet, né? Sim. Então, mas daí a gente sempre dá um jeito, né, Camila? Você não está fazendo o seu programa aí no YouTube? Eu estou fazendo o meu no YouTube também. Eu estou preenchendo um espaço que a MTV deixou. Meu programa chama Music Thunder Vision, MTV. E é para dar um toque mesmo, de que assim, se as pessoas quiserem continuar falando de música, assiste o meu canal. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer meu canal e falar do que eu gosto e no que eu acredito. Bom, o Gil ele começou tocando acordeon e vibrafone. É verdade, eles tocavam música instrumental. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de falar de música. Passei a tarde de hoje fazendo um roteiro sobre Traffic, uma banda que eu amo. Estreiei hoje um programa sobre The Small Faces. Eu fui fazer um programa sobre The Animals.
e quero fazer uma segunda parte dos Beatles. O YouTube é muito safado, porque o YouTube não deixa a gente colocar coisa dos Beatles. O meu programa, a primeira parte dos Beatles é toda bloqueada, assim, é todo travado, porque eles foram bloqueando e eu tive que ir tirando os clipes. Mas, por causa das músicas e imagens. Isso. Quarta-feira eu vou fazer um programa, a parte 2 dos Beatles, com o Beto Bruno, inclusive. Daí a gente só vai falar dos discos, mostrando os discos sem clipe, sem imagem, sem áudio, porque os Beatles não deixam. Mas, assim, eu vou continuar falando de música. Não só música, não só rock. Assim, eu falo de rock, falo de jazz, falo de MPB, eu falo do que eu quiser, do que eu achar legal, entendeu? Do que eu achar bom. É isso. E eu acredito no que eu faço. E é um maior prazer fazer isso. Eu faço porque eu gosto, entendeu? É legal. A gente vai ter que se virar, Camila, entendeu? Precisa de um multimilionário. Hoje não se fala mais milionário, né? É bilionário. Na época que começou a MTV, eu lembro que o primeiro investimento de primeiro ano da MTV foi de $20 milhões. Fazendo as contas por alto, é muito dinheiro. Esse primeiro ano de investimento. Então, assim, é um investimento muito grande também, emissora. O prédio da MTV está lá, no mesmo lugar. Um grupo comercial comprou, alugou para um pastor, que ficar falando aquelas coisas. Daí eles tentaram fazer uma TV só de videogames, e daí durou 6 meses, mandou todo mundo embora. Agora está na mão da Jovem Pan, aquele prédio lá. Que droga. Mas, né, a gente se vira. A gente se vira, Camila. Falei um pouquinho da Ipanema agora, né? Mas esse teu lance com o Rio Grande do Sul, eu sei que não é de agora, né? Já faz muito tempo. Então, assim, eu lembro que quando chegou o Rock Grande do Sul para mim, né? Eu conheci o pessoal do Almôndegas, Cleiton e Cledir. Foi um tapa, assim, sabe? Porque ela é uma coletânea trazendo uma série de bandas de Porto Alegre. Daí eu fui ouvir o disco, achei o máximo, tenho um LP. E eu achei aquilo muito foda, achei demais, cara. A coisa que mais me chamou a atenção foi os Replicantes, né, com o surfista Calhorda, porque também tocava na 97 FM, onde tocava os Devotos. Então assim, eu falei, nossa, que legal, bicho, eles têm rock lá que nem a gente. E daí, assim, com o tempo, algumas bandas se destacaram, lógico, né? The Fala, né? The Fala. Eu fiquei amigo da Biba e do Edu, porque em 87 eu organizei um festival aqui para salvar a represa Billings. Nós não conseguimos. Mas assim, fiz um festival com várias bandas legais, assim, entre elas The Fala. Adorava o The Fala, adoro o The Fala. E daí, assim, quando veio o Cascaveletes tocar aqui em São Paulo, em 89, foi muito importante, inclusive, para os Devotos. Eu falo dessa história aqui no livro, inclusive. Eu conto essa história. Era um festival no Centro Cultural São Paulo, chama Ensaios Abertos. E daí os Devotos tocaram, um monte de banda tocou e tal, bandas aqui de São Paulo. E daí, quem encerrou esse festival foi o Cascaveletes, que eu nunca tinha visto. E daí eles subiram ao palco. Na primeira música eu falei, puta que pariu, que filhos de uma puta, que desgraçados. Eles pareciam os Rolling Stones, era uma coisa absurda na competência técnica e no carisma. Era uma coisa, Júpiter, filha da puta, meu, era muito foda. E eu fiquei tão impressionado. Quando acabou o show, eu estava com a minha banda do meu lado. Eu falei assim, escuta aqui, ou a gente aprende a tocar, ensaia e faz alguma coisa decente perto disso aí, ou a banda acabou. E assim foi determinante para que a gente levasse a banda mais a sério, assistir esse show do Cascaveletes. Então a ligação foi sempre muito grande, sabe? Muito grande. Aí depois eu fiquei amigo do Júpiter. E daí, assim, primeiro eu fiquei fã, né, do trabalho solo dele, com a Sétima Efervescência. Que o Nazi, que é meu amigão, o Ira gravou a Dislexotan. E ele me mostrou o disco. O nome dela é... Quando eu fui gravar o segundo disco dos Devotos, eu pedi para gravar o Walter Vitor. E o Júpiter falou, man,
Claro, é uma honra. Dá para ouvir ele falar isso. Bem, fica à vontade. Divirta. Walter Victor, tomador de banca. Walter Victor, tomador de banca. Daí, puta, a ligação ficou cada vez maior, assim. E daí eu comecei a ir muito para Porto Alegre por causa da MTV, porque tinha uma unidade da MTV ali, daí eu ia sempre fazer o verão MTV, aquelas coisas. E daí fui ficando amigo dos caras daí, das bandas daí, né? Eu estava numa gravadora junto com o Ultraman, e aí fizemos shows de divulgação dos nossos discos que foram lançados ao mesmo tempo, fizemos juntos, fizemos shows juntos. Eu fui para Porto Alegre para fazer divulgação do meu disco, fizemos divulgação junto com o pessoal do Ultraman, fiquei amigão do Tonho, da turma toda, Malásia, todo brother, assim. A ligação foi cada vez maior, assim. Daí eu comecei a ir para os festivais em Gramado, festival de música internacional, daí encontrava todo mundo, e daí já era brother total, assim. Fui conhecendo mais bandas, né? Eu lembro de ter recebido a lata da Cachorro Grande na MTV, eu vi aquela lata e falei, puta, recebi uma lata de tinta, que merda é essa? Daí eu fui abrir aquele negócio, daí tinha um CD, uma camiseta e um adesivo. E eu lembro que eu peguei o CD e botei no carro e fui para casa, saí da MTV, botei o CD no carro e fui ouvindo. Eu falei, nossa! Oh, rock and roll! Fiquei tão feliz, você nem imagina. Aquele disco lá é muito foda, muito foda. Não viu o que aconteceu? Foi um momento assim que o mundo estava retomando o rock and roll, né? Porque era uma briga hercúlea de quem ainda fazia rock and roll. O rock and roll tinha ficado muito chato, sabe? O rock and roll estava tipo assim, ai, cadê minhas toalhas brancas? E daí chega nos Estados Unidos os Strokes e aqui no Brasil chega Cachorro Grande, na mesma época. E foi muito impactante. Então a ligação sempre foi muito grande, sabe? O pessoal daí. Depois fui tocar com o Júpiter, toquei várias vezes com o Júpiter, fiz música com ele, produzi música Modern com ele. Kid vocês fizeram juntos, né? Pude produzir essa música, né? Levei ele para o estúdio, produzi a faixa. Bom, a ligação é... Eu sou praticamente um cidadão porto-alegrense. Eu vou sugerir para a Câmara de Vereadores te dar uma medalha de cidadão porto-alegrense. Eu preciso disso. Mérito. Só para assim, referendar mesmo, porque eu já me sinto. Quando eu vou fazer show, uma vez a gente fez uma loucura, a gente fez, tipo, acho que 9 shows em 7 dias, Devotos de Nossa Senhora Aparecida e Identidade, dentro de uma van, indo de cidade para cidade, fazendo 9 shows em 7 dias. Foi maravilhoso, foi sensacional. E assim, foi no começo dos anos 2000. E assim, eu peguei o Paulo Zinner, que estava acostumado a aviões, primeira classe, com a Rita Lee, e botei ele numa van fedida para tocar com a gente, assim, vamos lá. E ele topou, e foi do caralho, sabe assim? Sabe esse tipo de coisa? Eu acabei montando a minha banda no Sul, né? Os Flaming Birds. Já fiz assim várias turnês com os Flaming Birds, que é uma delícia. Eu tenho uma banda aqui em São Paulo que chama Fuck Berry. São as músicas do Chuck Berry em português. Eu falei, vamos fazer esse repertório e acrescentar uns outros clássicos gaúchos e clássicos da Jovem Guarda, para a gente cantar e fazer um show. E a gente fez isso. Nossa, cara. É uma delícia, cara. É uma delícia. Porque o país Rio Grande do Sul é muito legal, assim. Ele é muito roqueiro. Né? Cuidado com isso aí, porque tem uma galera conservadora que acha que tem que separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Não, calma. Não é disso que o Thunder está falando. Não é da República Cisplatina, não é nada disso. Eu estou falando que, assim, que a cultura do gaúcho é muito roqueira. E quando eu faço show, todos os shows que eu fiz por aí, a plateia é impressionante. Assim. Daí acaba o show, você vai conversar com os fãs, e eles sabem do que eu estou falando. Eles conhecem, entendeu? Então, assim, é muito legal fazer show aí. Em janeiro, eu estarei aí, certamente, assim, para fazer algumas coisas, porque estou com saudades. Que massa. Vai ser massa, vai ser demais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas assim, né?
Tu é um acumulador de projetos, né? Aerosol, Tarântulas e Tarantinos, Parkalite, Flaming Birds, agora que tu falou, Los Beatles Forever, Isso. Barry and the Followers. Não, Chuck Berry and the Followers. Fuck Barry. Fuck Berry and the Followers. Subversões. Subversões com Vander Wildner. Que massa! Não sabia. Olha, super legal enquanto durou. E ficou tudo bem? Quase. Faz parte, né? Faz parte. Mas enquanto durou foi muito divertido. Era eu, o Vander e o Serginho Serra. 2 violões e um contrabaixo acústico. A gente fez muito show, foi muito divertido. Enquanto durou, foi realmente muito bacana. Foi uma delícia fazer. Tens que morrer. Tem o meu trabalho solo, né, que comecei a fazer no final de 2019. Veio a pandemia. Daí ficou muito difícil, mas eu tenho já 9 músicas gravadas, quero gravar mais uma para fechar o disco e lançar. Já lancei 2 singles. A Obra, que tem videoclipe, inclusive. A obra é perfeita, é perfeita, é perfeita. Descontada, descontada, descontada. A impressão do material usado. E Insuportável, sobre o que estamos vivendo, que também tem um videoclipe. Que vem de lá é melhor nem escutar. Diante do estandarte, suporte surda, pois o que está grifado é bom de ignorar. Figura submersa que agora emerge, vinda das profundezas com mal-estar. Daí tem uma música para ficar pronta. A música está pronta, é só o clipe que falta. Acho que a semana que vem está pronto. É uma música que o Odair José fez para mim. Ele canta comigo nessa faixa. E daí tem uma música que eu fiz com o Pedro Pelotas. A gente vai lançar essa música também. E vou gravar uma última música junto com o Tavares, que também é um outro gaúcho, que foi adotado aqui para São Paulo. Então é eu, Tavares e o Pelotas na produção. E vamos fazer, inclusive, uma versão de uma música do Arnaldo Batista. Sensacional! Projeto não falta. Pois é, mas assim, tu falou da tua carreira solo, né? Agora que tá rolando mais tu mesmo assumindo a frente desse trabalho, ou antes, dentro dessas bandas todas, tu tinha um tempo de fazer algo sozinho? Ou é agora que é a estreia? A estreia solo é agora? Eu sou muito gregário, na verdade. Eu gosto de juntar pessoas para fazer projetos. Você falou algumas bandas, mas teve outras. Thunder Standards, Romantiga, um monte de banda. Mesmo trabalho com Júpiter, né? Então, assim, eu gosto de montar bandas e fazer projetos. O lance do projeto solo é porque eu nunca tinha feito um disco só meu. Então, assim, tem músicas que eu toco tudo sozinho, eu toco todos os instrumentos. Tem outras que eu chamo músicos espetaculares para me acompanhar. Eu pude fazer uma versão dodecafônica de uma música de uma banda que eu adorava dos anos 80, Sexo Explícito, que era a primeira banda do John, do Patofu. A gente fez uma versão dodecafônica, e para tocar aquilo ali, precisava ter estudado uns 12 anos de contrabaixo para tocar aquela linha. É fácil pensar nela, agora tocar... E daí eu chamei uns puta monstro para tocar. Assim. Então, o trabalho solo deixa eu à frente, livre para cantar e fazer pequenas intervenções musicais. É divertido, eu nunca tinha experimentado e eu curti, foi legal. Eu tenho que terminar esse disco, quero terminar ele ainda esse ano, não sei se vai dar tempo, mas eu pretendo que termine esse ano ainda. É um barato fazer esse lance. Mas os Devotos, né, estão completando 35 anos, né? Então a gente vai ter que fazer... A gente ia fazer um show de 35 anos nesse ano, mas a gente ficou paralisado por causa da pandemia, né? Então, 36 é o novo 35, e ano que vem a gente vai estar na estrada comemorando essa maturidade toda. Que não seja 37, né? Por favor. Não, 36. E eu voltei a ensaiar, inclusive, com os Tarântulas. A gente fez já 2 ensaios. A gente está retomando Tarântulas e Tarantinos, porque a gente quer fazer as trilhas sonoras do Era Uma Vez em Hollywood, que a gente não chegou a fazer. Então, e tem um outro trabalho
autoral com o pessoal dos Tarântulas, que é o Electromotorem. A gente está com 8 músicas gravadas, deve sair um disco ano que vem também. Trabalho não falta dinheiro. Que o YouTube não dá muito, né? Eu queria mandar toda a minha grana num paraíso fiscal, que nem fez o Paulo Guedes, mas eu não tenho esse dinheiro. Então, para mim, não adianta nada o dólar subir. Ai, que triste, né? A gente ri, mas é triste demais, né? Nossa. Ele fica feliz. Ele está bem contente. É. Tá, então 2022 vai ser um grande ano. Vai sim. Tenho certeza que sim. Tem vários planos aí, outros planos que estão no embrião, né? Planos para televisão, e isso aí é uma coisa que é difícil de caminhar hoje em dia, porque não existe mais aquela coisa das TVs contratarem um apresentador, não existe mais isso, né? É uma coisa muito difícil, assim, como, assim, certamente eu não me encaixaria fazendo o Caldeirão do Hulk. Não é exatamente a minha cara. Então, assim, eu vou ter que fazer uma montagem aqui agora. Então eu prefiro projetos para TVs fechadas e que eu possa exercer mais a minha liberdade, com projetos que eu acho bacanas e relevantes. Não que o Caldeirão não seja relevante, não é isso, tá? Sim. Há pouco tu falou assim, eu quero falar das minhas bandas. Às vezes cansa de responder sempre, de falar sempre sobre determinados assuntos, né? Como é que tu lida assim com entrevistas e tal? Nada, imagina. Eu tenho que falar, eu quero falar, eu adoro falar. Esse é um assunto que me deixa muito feliz. Tem algumas coisas que eu adoro fazer. Eu adoro ler. Estou lendo um livro muito bom agora, chama A Balada de John e Yoko. São entrevistas dadas pelos dois para Rolling Stone, de 66 até 1980. Delicioso, maravilhoso. E, assim, ainda bateu com esse lance de que agora vai chegar o documentário, né? Get Back. Eu estou alucinado com essa história. Eu estava a fim até de reativar os Beatles Forever para fazer uma sessão de Beatles, sabia? Mas, assim, eu gosto de ler, eu gosto de assistir televisão. Eu sou um cara da televisão, mas eu adoro televisão. Não canal aberto é meio chato, assim, eu não curto muito, mas assim, tem coisas na TV que eu adoro, séries, adoro assistir série, e tenho minhas séries preferidas que eu assisto várias vezes, e faço compêndios sobre elas. Eu sou um dos maiores especialistas em Breaking Bad, em The Sopranos, eu sei tudo, eu sei diálogos, eu tenho decorado os diálogos, você sabe? É uma coisa que eu acho sensacional, eu não tenho isso, assim, não consigo, mas eu acho sensacional. Não, Gilmore Girls, eu assisto, sei lá, já assisti 4 vezes todos os episódios. Acho Gilmore Girls foda, as trilhas sonoras, eu acho foda. Tem um episódio de Gilmore Girls que aparece o Sonic Youth. É demais, cara, é muito foda. Tem episódios de Gilmore Girls que toca LCD Sound System. Imagina. Teenage Fan Club. Eu, assim, cara, eu adoro televisão, adoro assistir séries, é uma coisa que me dá prazer. Então, falar sobre essas coisas é muito gostoso. Falar de música, falar das bandas novas que eu estou vendo, que eu tenho ouvido. Isso é louco, eu acho foda, eu adoro esse assunto. Eu gosto muito. Thunder, onde você quer estar daqui 5 anos? 5 anos? Quero estar aqui, vivo, fazendo música, falando de música, ouvindo música, me divertindo. É só isso que eu quero da vida. É só isso que eu quero. Me deem condições de continuar fazendo isso. É só isso que eu peço. Porque é o que eu gosto. Pedalando. Foi a minha opção de vida mesmo. Aí pedalando pacas, né? Acho que daqui a 5 anos eu ainda vou estar pedalando bastante. Certamente. Tenho feito por onde? Assim, ainda quero pedalar em Porto Alegre, né? Indo para aí. Aí tem uma tradição ciclística muito forte, né? E tem a massa crítica, inclusive, né? Eu quero muito participar de um pedal aí em Porto Alegre. Quero muito me divertir com vocês aí. Quem sabe um dia eu posso me mudar para Porto Alegre. Sabe que em 2009 eu pensei em me mudar para Porto Alegre? Ai, que coisa boa, vem então. Pensei muito seriamente nisso. E por que não rolou? Porque daí eu comecei a tocar com Júpiter aqui em São Paulo, daí pintou a MTV, daí eu fiquei por aqui. Mas quem sabe?
Quem sabe? Thunder, obrigada por participar aqui do meu canal. Obrigada por esse papo. Velho, obrigado, Camila. Vou te chamar para você fazer parte do meu canal também. A gente vai escolher um tema e a gente faz, tá? Topa? Vamos. Top, super. Obrigado, tá? Valeu. Vou gravar um disco com a minha banda e sair tocando pelos clubes. Mas ele rola ainda? Ele sai Ele rola. alguma coisa? Sai várias coisas. E assim, eu sou um cara diferentão. Então as pessoas também falavam assim, esse cara é muito louco. Eu acho que simpatizavam comigo. Então assim, acho que tem muita luz, né? Deixa eu ver. Não, agora tem pouca luz. Agora tem muita luz. Agora tem pouca luz. É assim mesmo.